Este sou eu no final da faculdade. Hoje estou arrumando minhas coisas. Meu quarto está muito sujo. Tem poeira por toda parte. Impressionante quanta poeira esse lugar acumula, surreal. Eu, com 21 anos, aparentemente era fascinado por poeira. Mas de onde ela vem? Bem, neste vídeo nós vamos chegar ao fundo dessa questão. Então, um tempo atrás, quando eu estava gravando um outro vídeo, um cientista com doutorado me disse: sabe, 70% da poeira doméstica é pele morta. Já tinha ouvido isso antes, provavelmente você também. Ao digitar poeira no Google, a principal sugestão de preenchimento automático é pele morta, pois é como muitos completam essa busca. Mas uma rápida olhada nessa página sugere que essa afirmação não é verdadeira. É um equívoco. Segundo o Live Science, às vezes se diz que uma porcentagem específica da poeira é pele morta, geralmente cerca de 70% ou 80%. A menos que você seja uma ave ou um réptil em muda ou trabalhe no laboratório do Dr. Frankenstein, quase nada ao seu redor é feito de partes mortas do corpo. Ou a revista BBC Science que pergunta: do que é feita a poeira? Acha que é pele humana? Pense de novo. O artigo diz que é um equívoco achar que vem principalmente de fora. O resto é fiapo de carpete e fibras de roupas. Na internet você encontrará pessoas refutando essa ideia. Então é isso? Caso encerrado? De jeito nenhum. Quero dizer, não vou simplesmente fazer uma busca e encerrar o assunto. É importante estar ciente dos seus próprios vieses. Quando comecei essa busca, a afirmação parecia falsa. A ideia de que 70% a 80% do pó é pele morta. É exatamente o tipo de coisa nojenta o suficiente para se espalhar como uma lenda urbana. Mas isso parece improvável. Se a maior parte do pó é pele morta, por que prédios abandonados acumulam poeira? As explicações que desmentem isso se encaixam nas minhas ideias pré-concebidas, então seria fácil parar por aqui. Mas é preciso cuidado para não buscar apenas o que já acredita. Um erro comum é já colocar a resposta desejada na pesquisa. Ao analisar, esses sites não trazem artigos científicos como referência. E eu fico curioso se a ideia de que 70% a 80% do pó é pele morta está totalmente errada, então como esse mito começou em primeiro lugar? Claro, parte do pó é pele morta, mas quanto exatamente? Bem, uma boa estratégia é começar de forma ampla. Como você define pó exatamente? Pó geralmente é definido como partículas que permanecem suspensas no ar por um período significativo de tempo quando agitadas por forças naturais. Mas quanto tempo é um período significativo e o que exatamente são forças naturais? Então, a definição de pó tem limites indefinidos, meio que como o próprio pó. Se você pergunta o tamanho de uma partícula de pó, recebe respostas variadas. A Organização Internacional de Padronização define pó como partículas com menos de 75 micrômetros de diâmetro, cerca da largura de um fio de cabelo humano. O glossário de termos de química atmosférica inclui qualquer coisa até 100 micrômetros, mas eu encontrei vários artigos que incluem partículas de até 2 milímetros. A grande diferença ocorre porque, mais do que o tamanho, a principal característica de uma partícula de poeira é sua velocidade de sedimentação, que define quanto tempo ela fica suspensa no ar. Uma esfera de metal de 100 micrômetros cairia rapidamente no chão, enquanto uma fibra de algodão de 2 milímetros poderia flutuar nas correntes de ar internas por tempo indefinido. Para lidar com as diferentes dimensões, formas e densidades das partículas de poeira, a Organização Internacional de Padronização tem uma forma de calcular o diâmetro efetivo. Eles definem isso como o diâmetro de uma esfera hipotética de densidade de 1 grama por centímetro cúbico, que tem a mesma velocidade terminal de sedimentação no ar parado que a partícula em questão, independentemente do seu tamanho geométrico, forma e densidade real. Por esses critérios, uma célula da pele humana com cerca de 30 micrômetros de diâmetro seria considerada poeira. Então, quantas células mortas da pele estamos perdendo? Você pensaria que a taxa média de descamação da pele seria bem definida, mas a internet é confusa, cheia de citações erradas e referências ausentes sobre o tema. Ao tentar responder a essa pergunta, encontrei dezenas de artigos na internet dizendo que perdemos entre 30 mil células da pele por dia até 300 mil células da pele por minuto.
e estimativas de peso de pele morta chegando a 4 quilos por ano por pessoa. A cada hora, você cria cerca de 20 milhões de novas células da pele. À medida que essas novas células da pele se formam, elas empurram as células mais antigas para cima, através das camadas da epiderme, e ao longo de algumas semanas, essas células se achatam e endurecem, formando a barreira que protege nosso corpo do mundo exterior. No final, essas células mortas da pele caem, geralmente uma por uma, em uma pele saudável. Então estamos constantemente trocando de pele como uma cobra. Nós só não percebemos isso porque nossa pele sai uma célula de cada vez. As células mortas da pele se soltam mais rápido dos antebraços que das costas, e destas mais rápido que do abdômen. Uma forma usada por cientistas para medir taxas de descamação foi colar recipientes na pele das pessoas e coletando as células mortas da pele que se desprenderam ao longo de pelo menos um período de 48 horas. Vou me arrepender disso. Essas medições mostram que cada centímetro quadrado do seu corpo libera cerca de 1000 células mortas da pele por hora. O corpo adulto médio tem cerca de 2 metros quadrados de superfície, liberando quase 20 milhões de células mortas da pele por hora. Isso soma 500 milhão de células mortas da pele por dia. Agora, 500 milhão de células mortas da pele pesa entre 1 e 2 gramas. Isso é um pouco menos que o peso de uma moeda de 1 centavo. Ao longo de um ano, isso significa que você descama meio quilo ou mais de 1 libra de pele morta. Se você quiser pensar de outra forma, em um único ano você libera cerca de 180 bilhões de células mortas da pele. Isso é mais ou menos o mesmo número de estrelas que existem na nossa galáxia Via Láctea. Uma família média de 2,6 pessoas cobriria toda a superfície horizontal de uma casa média de 180 metros quadrados, com uma camada de células da pele de uma célula de espessura em cerca de 200 dias. Isso assume que todas as células mortas da pele se acumulam em casa, o que não é verdade. Algumas vão sair no banho e outras vão ficar presas nas roupas e lençóis e serão removidas na lavagem, sem contar as células mortas da pele que caem fora de casa. Ainda assim, a quantidade de pele que perdemos não é pequena. Mas quanto isso representa em porcentagem da poeira doméstica? Bem, essa acaba sendo uma pergunta mais complicada porque existem muitas outras fontes de poeira, como pólen, fibras de tapetes, roupas e móveis, sujeira de fora, até micrometeoritos, poeira do espaço. Para esclarecer, liguei para especialistas em poeira que me recomendaram o livro House Dust Biology, de Johanna van Brunswick, de 1981, e de fato, na página 37 tem esse gráfico. Agora parece indicar que 80% das partículas da poeira no ar são de pele. Na verdade, não é bem assim. Esse é um gráfico de área empilhada. Então, a pele morta representa apenas 20% das partículas de poeira entre 100 e 300 micrômetros. Um simples mal-entendido sobre esse gráfico pode ter originado a lenda urbana? Quero dizer, é possível. O mais interessante para mim é que a lenda não está tão distante da verdade. De acordo com isso, 50% das partículas de poeira com menos de 100 micrômetros são pele humana morta. O livro descreve um estudo em que aspiraram um colchão e analisaram a poeira ao microscópio. 53% da poeira era pele. Então, os desmistificadores foram desmentidos. As células mortas da pele representam parte importante da poeira doméstica, embora não cheguem a 70% ou 80%. Claro, a porcentagem exata depende muito de quanto de outra poeira é trazida pelo ambiente. Esses estudos ocorreram em casas na Holanda que geralmente têm pisos de madeira e por isso menos poeira que casas com carpete. Também depende do tamanho da partícula que você considera poeira. Células mortas da pele compõem cerca de metade das pequenas partículas de poeira, mas bem menos da metade do que é sugado pelo aspirador de pó. Isso é nojento. Inacreditável. Acho que faz sentido que o lugar onde encontramos mais células mortas da pele seja em e ao redor das nossas camas, onde passamos 1/3 da vida
descamando 1/3 da nossa pele enquanto dormimos. Então, é verdade que o seu colchão realmente dobra de peso a cada 10 anos? Essa afirmação foi publicada em um grande veículo de notícias há 20 anos, com o aumento de massa atribuído aos ácaros que se alimentam da sua pele morta. A afirmação, que não tinha referência científica, é tão nojenta que se espalhou pela internet. Mas não é verdade. Se 2 pessoas dormissem juntas por 10 anos, mesmo que toda a pele morta fosse para o colchão, ele aumentaria só cerca de 3 quilos ou 7 libras. Pela conservação de massa, os ácaros que consomem essa pele morta não podem pesar mais que ela. O ganho total de peso deveria ser menor que 10% do peso de um colchão médio. Lembre-se, células mortas da pele são pequenas e leves o bastante para ficar suspensas no ar. Só de arrumar a cama, já foi constatado que o número de flocos de pele em 1 metro cúbico de ar aumenta de 21.000 para 107.000. O pó de escamas de pele é inevitável e ocorre em maiores quantidades onde há mais pessoas. Cientistas analisaram a poeira em suspensão no metrô de Londres e descobriram que fragmentos de células mortas da pele compõem cerca de 10% em peso de todas as pequenas partículas de poeira. E não é só pele que estamos liberando. Um monte de pequenos organismos vivem em nossos corpos, um microbioma repleto de bactérias, fungos e ácaros. A cada hora, liberamos aproximadamente 1 milhão de micróbios em uma nuvem que se espalha em um raio de cerca de 1 metro ao redor dos nossos corpos. Em um estudo, um indivíduo ficou 90 minutos em uma sala limpa. Os cientistas, então, identificaram quem havia estado na sala, não usando o DNA da pessoa, mas sim a impressão digital característica da sua nuvem microbiana. A técnica era tão precisa que a equipe afirmou que isso indica uma aplicação forense para bioaerossóis internos, sugerindo que no futuro usaremos poeira microbiana para solucionar crimes. O pó pode revelar muito sobre nós porque uma fração significativa dele literalmente somos nós. Todo mundo conhece a expressão "do pó viemos, ao pó voltaremos", mas poucos pensam que diariamente parte de nós já vira pó. Sabe, quando eu estava lendo esse livro, House Dust Biology, encontrei algumas partes que para mim soavam um pouco como poesia. Então, estudar o pó de um escritório sob um microscópio óptico revelou fibras vegetais do papel, pó de borracha de apagar, calcita e pedra-pomes, cabelo humano, várias lãs tingidas, algodões e fibras sintéticas como nylon, rayon, celulose, triacetato e orlon. Escamas de pele, tabaco, cinzas de cigarro, grafite, lascas de madeira, fuligem de óleo, lascas de tinta, cola, limaduras de unha e vestígios de quartzo e amido. Eu adoro todas essas palavras porque elas trazem imagens vívidas à mente. É como se os menores fragmentos das nossas vidas pudessem pintar um quadro completo da realidade, de quem esteve ali e do que fizeram. Sabe, procurar entre o pó é um pouco como pesquisar na internet. Há tantos fragmentos, tudo é confuso, nebuloso, mas com as ferramentas certas e um pouco de perseverança, tenho confiança de que podemos descobrir a verdade enterrada ali. Neste caso, a verdade é que o pó, especialmente essas pequenas partículas e o pó ao redor das camas, é composto principalmente de pele morta. Por que isso importa? Porque é algo sobre o qual podemos ter certeza. Quero dizer, por séculos, a ciência afastou os véus da ignorância e saber o que é realmente verdadeiro é a única maneira que conseguimos progredir. A internet nos dá uma grande oportunidade de compartilhar esse conhecimento, mas só se alguém dedicar tempo para pesquisar e determinar o que é verdade.